Como prometido no Instagram, está indo ao ar o vídeo da Nano. E para quem é iniciante e não conhece ainda, vocês vão conhecer agora uma moeda sem taxas, instantânea e literalmente falando instantânea, em menos de 1 segundo as transações ocorrem. E o melhor, ecológica. Por que ecológica? Porque diferente do Bitcoin, ela não tem mineração, ela é uma moeda autominerável e assim ela não gasta energia. Depois da vinheta você vai ver uma análise completa dessa criptomoeda que valorizou mais de 100% em 24 horas, além de descobrir qual a melhor carteira para usar e o melhor, como ganhar essa criptomoeda. Exatamente, ganhar. E aqui está o gráfico da Nano. Vamos ver o que tem acontecido com essa moedinha ao longo dos últimos dias, das últimas horas. O que rolou? No dia 3 de janeiro, ela estava $1,03. Ontem, ela estava $7,90. Agora, lógico, ela está tendo uma pequena correção. Mas vamos pegar o gráfico mensal para a gente ver o que pode acontecer com essa moeda ao longo dos tempos, no curto, médio, longo prazo. Por que eu peguei o gráfico mensal? Porque ele tem pontos mais definidos de onde ela caiu e de onde ela subiu, suportes e resistências, né? Então a gente vai pegar desse suporte aqui, que é o ponto mais baixo que ela chegou, que foi aqui nos 25 centavos. Sim, gente, 25 centavos. Não faz nem muito tempo, foi no dia 1º de março de 2020. E a gente vai ver até aqui aonde ela ficou bem resistida, mais ou menos nesse ponto aqui. Então é desse ponto até esse, né? Aqui a gente já pode apagar essas linhas que eram só linhas guias. Então, o que acontece com a Nano? Se a gente for ver aqui desde o início, desde julho de 2019, ela tem ficado bastante tempo nessa área. E isso é importante por quê? Porque a FIBO foi traçada em um ponto onde ela nunca conseguia sair, né? Ela chegou nesse ponto aqui em agosto de 2019 e aí ela não conseguiu mais passar desse quadro para cima. Ela tentou vários meses. Aqui ela deu uma agulhada, mas ela voltou para dentro disso e ela só conseguiu sair daqui nesse ano, em janeiro. Então, por isso é esse ponto que a gente vai pegar. Então, o que rolou aqui? Saindo desse ponto aí dos $1,22, no gráfico semanal, a gente pode ver nitidamente que ela respeitou essa FIBO. A FIBO 127 no $1,87. E depois ela foi subindo, né? Na próxima semana ela foi ganhando mais força e aí ela respeita novamente essa FIBO, a FIBO 161, nos $3,22. Ela tentou ir direto, mas tudo que vai rápido demais, volta rápido demais, né? Então ela só deu uma agulhada lá para cima, nos $5,20, e ela retornou aqui para essa FIBO. Aqui ela abriu, né, na outra semana e não conseguiu mais uma vez ir para cima, aí ela ficou um pouco resistida nessa faixa aqui, entre os 3,19 e 4,20. E aí depois, nessa semana, ela conseguiu romper mais essa faixa. E aí então foi onde ela conseguiu chegar nos $7,90. E se for ver aqui pela Fibonacci, ela tentou atingir diretamente a FIBO 227, nos $8,95. Só que, como eu disse anteriormente, como essa vela semanal aqui, tudo que vai rápido demais, né? Ela quis ir tudo de uma vez só, não tem como. Existem outros investidores que também estão esperando determinados alvos para realizar os lucros. E aí aqui no gráfico agora a gente vai trabalhar com 3 cores: o branco, o verde e o rosa.
Então, o verde, ele vai mostrar os alvos de curto prazo. Então, o primeiro alvo é aqui nos 8 dólares e 95. O segundo alvo seria aqui nos 11 dólares. O terceiro alvo nos 15 dólares. E aí um pouco mais no médio prazo, que é o que a gente vai fazer em branco. Então, no médio prazo, seriam os 27 dólares, os 42 dólares e os 53 dólares, podendo chegar até os 73, num prazo médio. E aqui em rosa, no longo prazo, então, nos 133 dólares, depois ela busca os 193, mas é o mais importante, os 204 dólares. Para aí, então, alcançar os 254, 350 e, enfim, os 440 dólares. Isso, em rosa, é o longo prazo, né, gente? Longo prazo, que é o quê? 2 anos, 2 a 5 anos. Aqui em branco, semanas ou meses, então possivelmente dentro desse ano. E o curto prazo seriam alguns dias ou semanas. Não que amanhã ela vai estar 15 dólares. Não é isso. Porque agora, se a gente for olhar aqui no gráfico diário, ela está fazendo uma correção. E isso é extremamente natural, porque ela chegou em um determinado valor que outros investidores começaram a realizar os lucros. Como a gente pode ver sempre nos gráficos que tem as velas verdes e as velas vermelhas. E como eu já expliquei em outros vídeos, se ela só ir para cima, então nem você nunca vai realizar nenhum lucro. Você só vai comprar sem nunca aproveitar essa valorização. Então a gente vai ver aqui, num curto período, até onde ela pode chegar, o que esperar dela caso essa correção fique um pouco mais agravada. Então, ela buscaria primeiro a FIBO 61, aqui nos 5 dólares e 30 aproximadamente, e depois a FIBO 4,70. E claro, isso tudo depende do Bitcoin, depende do número de investidores entrando e saindo, mas ela pode sim chegar até os 4 dólares e 15, até os 3 dólares e 50. Eu acredito, claro, essa é a minha análise, né? Eu acredito que ela não passe dessa FIBO, desse valor de 4 dólares e 15 centavos. E aí a gente tem alguns pontos importantes para observar, voltando na FIBO semanal. Então aqui o que a gente tem que observar, porque ela está nos 6 dólares e 47. Então, a maior dificuldade que ela vai ter para chegar no próximo alvo dos 8,96, para depois seguir para os 11 e para os 15, vai ser aqui, ó, no 7,93, que foi o topo, foi o máximo que ela conseguiu chegar. Então, quando ela subir aqui, ela vai ter que passar pelo 7,93 primeiro, e pode ser uma grande resistência. E aqui no 5,22 se tornou um suporte, que antes foram 4 velas. A gente está no gráfico semanal, ou seja, foram 4 semanas tentando atingir esse pico dos 5,22. E ela sempre retornava. E aí depois, na 5ª semana, que ela conseguiu furar isso. Então pode sim acontecer a mesma coisa aqui em cima. Ela pode vir na próxima semana e ir direto, como ela também pode fazer como ela fez nesse outro momento. É mais provável que ela faça como esse outro momento. Mas como a maior preocupação é em relação à correção dela nesse período, então aqui a gente tem um suporte interessante, porque quando uma resistência é muito difícil de ser ultrapassada, ela vira um suporte também muito difícil de ser ultrapassado. Então, se ela chega nessa região, é mais difícil de ela vir mais abaixo. Mas caso aconteça, depois daqui, ela vai ter que enfrentar esse outro ponto nos 4,62. E aí depois, claro, vai indo, né? Aí ela vai ter esse outro nos 4,21.
e mais forte de todos seria esse nos 1,88. Mas mais importante que isso, tem pontos aqui, olha, onde ela tentou passar e ela não conseguiu. Que são esses pontos aqui, olha só. Ela bateu por último, né, nos 3,52 ali e não conseguiu ir abaixo. Então, se a gente for ver, conforme ela for descendo, são bons pontos para você analisar antes de se desesperar. Que são aqui os 3,72, os 2,78, os 2,64 e então os 2,21. Que isso é muito improvável que vá acontecer. Então, qual é a minha posição em relação a isso? É que ela dificilmente passe desse suporte dos 5 dólares e 22. Mas caso ela passa, ela nem chegaria até aqui nos 3,27. Se ela chegar aqui e conseguir romper até os 2,78, aí sim é um momento para começar a se preocupar. Mas até lá eu acredito que isso não vá acontecer. E voltando ao gráfico diário, então, aqui a gente pode ver bem mais nítida essa questão das resistências e suportes. Porque aqui é o maior ponto e tem um ponto interessante, que lá no gráfico semanal, como a vela é maior, a gente não consegue ver. A vela de anteontem, né, no dia 11 de fevereiro, o ponto máximo dela foi aqui. E olha só, o que eu acabei de falar sobre suporte, que o topo de uma vela acaba sendo um suporte difícil de ser ultrapassado. Ela ultrapassou, entrou na banda e conseguiu ter força suficiente para sair e está se mantendo aqui em cima, exatamente no topo de duas velas anteriores, que é na vela do dia 11 de fevereiro. Ela não está indo abaixo. Aí imagina como ela vai conseguir passar desse suporte que foi muito mais difícil dela subir. Quantos dias tentando? Então vai depender muito, sem falar que o volume, aqui embaixo, o volume de venda, ele é muito menor do que o volume de compra. E no MACD a gente ainda vê que tem venda forte. E também tem a EMA. A EMA dos 9 períodos continua acima da EMA dos 21 períodos. E isso tudo são indicadores que mostram alta, eles indicam alta. Mas caso você queira saber em um curtíssimo período o que vai acontecer, é só aplicar essas mesmas diretrizes em um gráfico com um tempo mais curto. Você pode pegar um gráfico de até 1 minuto, mas o gráfico de 1 minuto, ele pode ser desesperador. Então é mais fácil ver os gráficos com um tempo maior para a gente conseguir controlar melhor a ansiedade também, porque isso é muito importante. E esse aqui é o gráfico de 1 hora, então se a gente for ver por esses pontos que estávamos vendo, ela tem que voltar aqui, né, passar primeiro dos 6,60, que aqui é num período curto, e depois ela passa aqui no 6,74, e aí ela passa acima dos 6,89. Aqui, olha só como ele é um ponto de bastante resistência. Olha quantas velas a gente tem nesse ponto aqui. A gente vê várias velas abaixo dessa linha. Então, aqui, em um curto período, também vai ser uma resistência bem forte, que é nos 7,21, 7 dólares e 21 centavos. E claro, passando pelos 7 dólares e 21 centavos, ela busca os 7,60 novamente. E aqui sim, a maior resistência de todas em um curto período, os 7,90, que é onde ela chegou anteriormente. E a gente troca agora, coloca aqui em azul os suportes de curto período. Então, se a tendência dela é de ir mais abaixo, primeiro ela vai procurar aqui, né? Onde ela desceu e não conseguiu ir além. Então, ela vai procurar ali dos 6,45 e aos 6,32. Logo após, tem esse aqui nos 6 dólares e 22 centavos. Mais para baixo, tem o suporte dos 6 dólares e 5 centavos.
E aqui tem dos 6 dólares e 1 centavo. Você consegue perceber como isso é próximo? Por isso a gente costuma ver em um período maior, né? Para ter uma visão mais macro da situação, do que está ocorrendo. E ela abriu a vela de 1 hora em queda, porque ainda ela está fazendo o processo de correção. O volume de venda ainda é curto. O MACD está bem clarinho. Quando ele fica claro, geralmente ele indica que pode ocorrer uma reversão. Como aqui tinha a venda forte, ele foi ficando mais clarinho até que ele ficou vermelho bem forte. A venda veio forte. E aí a venda foi perdendo a força, foi ganhando volume de compra, até a gente pode verificar isso aqui nas velas, né? Foi ganhando volume de compra, aqui foi clareando, mas não chegou a reverter para a venda. E aqui a gente vê isso novamente. Então, ela está segurando aqui, ó, ela segurou na EMA de 9 períodos, que antes eu tinha comentado que a EMA de 9 períodos ainda estava acima da EMA de 21 períodos, e isso era em outro tempo gráfico. Aqui, no gráfico de 1 hora, essa linha vermelha, que é a EMA de 9 períodos, ultrapassou para baixo a EMA de 21 períodos, que é a linha amarela. Quer dizer que os 9 períodos têm mais venda do que os 21 períodos. Então, ela cruzou abaixo. Ó, quando ela cruzou, olha o tamanho dessa vela. Ela fez uma vela enorme. E aqui ela segue paralela, né, à EMA de 21 períodos. E aí a gente vai ter que aguardar essa correção se concluir para que o gráfico se redefina e gere novos indicadores. Mas eu acredito que com esses parâmetros aqui bem definidos, você consegue já elaborar a sua estratégia e obter lucro com essa moeda. Porque embora ela esteja tendo uma correção, o que é absolutamente normal para ela, a tendência dela é de alta. Ela não está em tendência de baixa. Isso é num período curtíssimo. E a gente pode ver essa tendência de alta aqui. Ela está formando ainda um canal de alta, que até então, como eu mostrei anteriormente, ela ficava dentro desse range, dentro desse espaço, entre os 66 centavos e 1 dólar e 45. Depois, aqui em aproximadamente 75 centavos, ela começou a querer mostrar alguma coisa. E aí, quando ela chegou aqui, recuou para os 91 centavos. Que aí sim, foi onde eu comprei. Até quem viu o history, quem fez a votação lá para esse vídeo acontecer, viu, né, que eu comentei lá com a Nano desde os 91 centavos. Só nessa brincadeira aí, o meu lucro já estava em 760%. É pouco? É esperar demais? Então eu quero ver quem investe no Tesouro Direto, né, o que vai me dizer. Então agora a gente aguarda para ver o que vai rolar, se ela vai terminar esse pullback mais para baixo ou se ela vai concluir ele logo e decidir avançar naqueles outros alvos. Vamos ver se essa vela aqui vai se tornar um martelinho de alta igual essa, porque olha o que rolou depois. Aqui está o martelinho de alta, né? Olha só. Esse é o gráfico de 1 hora. Ele fechou aqui e em 5 dias ele deu um lucro de 121% aos investidores. É muita coisa. E aí agora a gente vai ver mais informações sobre a Nano no próprio site dela, nano.org. Aqui você encontra todas as informações. Tem também no CoinMarketCap, é só você procurar aqui na área de pesquisa por Nano. E aí vai encontrar todas as informações sobre ela, valor de mercado, volume em 24 horas, dados históricos, notícias, avaliações, o gráfico histórico dela. Mostra também os mercados, né, onde ela é negociada, em quais corretoras, em quais pares. Aqui vocês encontram tudo. Aqui fala mais sobre o projeto, sobre a história. E voltando aqui, existe uma forma de você ganhar nanos. E para você ganhar nanos é muito fácil. Você acessa nano.org, clica em Ganhe Nano. Aí você vem aqui embaixo e tem todas as formas de ganhar nano. Tem o KeyCrypto, que é um aplicativo onde você assiste anúncios
e ganha, em vez de ganhar frações de centavos, né, frações de real, você ganha frações de nanos. Tem o iNano, o aplicativo iNano, você pode criar spots, fazer doações de nano, mas também você pode ir nos lugares onde tem, você pode olhar no mapa e coletar também doações. É muito interessante. E aí tem o Bit4Tip, que é outro site que é relacionado a anúncios, mas aqui você clica em uma publicação, eles dão recompensas em Bitcoin, Bitcoin Cash e Nano. Claro, né, gente? Microfrações, coisas pequenas. Faz o cadastro, passa a sua carteira e aí então você vai clicar. Esse site ele demora um pouquinho para responder, para abrir os links. Mas você clica naquela moeda que você quer receber a recompensa e aqui você vai, claro, ler isso, né, e fazer o login para postar um comentário. Você vai ganhar uma recompensa. Nesse caso aqui, 0,011 nano. Tem também o Nano Faucet, que é bem conhecido. Tem o Free Nano Faucet e também tem o Nano QuakeJays, que eu vou falar primeiro desse porque ele é um jogo. Você tá lá se divertindo, jogando e ganhando frações de nano conforme o seu desempenho. É bem interessante. nanoquakejays.com. Ó, tem 11 jogadores online. Aqui no Nano Faucet, o que você vai fazer? Você vai colar aqui a sua carteira, vai clicar em não sou um robô, vai resolver esse CAPTCHA, depois de resolver vai clicar em enviar nano. Aqui não vai dar certo, por quê? Porque eu não coloquei nenhum endereço de carteira, eu só resolvi o CAPTCHA, mas aí ele ia enviar a recompensa para onde? Não tem uma carteira aqui. Ó, endereço inválido, baixe uma carteira nano para obter uma conta. E a outra forma de você ganhar a criptomoeda nano é pelo Free Nano Faucet. Mesmo esquema. Coloca aqui o endereço da sua carteira, clique em obtenha nano e aí vai ser enviado uma fração. Claro que aqui também não deu certo porque eu não coloquei a minha conta. Por favor, insira uma entrada válida. Claro, eu não coloquei nenhum endereço de carteira. E aí, aproveitando a deixa, eu já posso te explicar como fazer para guardar as suas nanos. Até porque no próprio Faucet eles já mostram algumas carteiras. A que eu uso no meu telefone é a Natrium. A Natrium é uma carteira muito boa, é uma carteira segura, é uma carteira fácil de mexer, ela é muito intuitiva, mas ela não tem um dispositivo para computador. Seria somente mobile mesmo. Já a Naut, você pode criar quantas contas quiser, quantas carteiras quiser, é um sistema gratuito. Eu, particularmente, não gosto muito de carteiras conectadas à internet, principalmente aquelas que você tem que acessar pelo navegador, porque elas são muito mais fáceis de serem hackeadas. Eu tinha criado uma carteira de teste, excluí tudo aqui para fazer do zero. Então, primeiro você vai ter que acessar naut.cc e aí vai aparecer essa tela. Então, aqui você configura uma senha, confirma essa senha, clica em próximo. Aqui, em toda a carteira, é muito importante você guardar essas informações. E por que eu estou mostrando isso? Porque eu não uso essa carteira. Então não tem problema nenhum. Mas nunca faça isso. Nunca mostre a seed. Porque a seed é o que vai salvar a sua vida se você esquecer a sua senha. Se você precisar trocar de computador. Se você precisar acessar de um lugar que não tenha salvo. Você precisa da seed, que é esse conjunto alfanumérico. E além disso, tem esse conjunto de palavras. Eles nunca são os mesmos, isso nunca se repete. É só nessa carteira. Na próxima carteira, se eu criar mais uma, vão ser outras palavras. Quando você criar, vai ser outras palavras. Existem carteiras que não dão essa opção de palavras para recuperação da carteira. Só dão a opção da seed por código. Aqui, essa tem essas duas opções. Então, você realmente armazene, confirma então que armazenou. Aqui, carteira criada. Sua carteira foi criada e você está pronto para enviar e receber nano. Então, aqui ela já está desbloqueada. Ver contas. Esse é o endereço que gerou nessa carteira. Então, esse é o meu endereço para receber nanos. Copiar o endereço da conta. Eu colo o meu endereço aqui, clico em obter nano. Tudo feito. O nano foi enviado para o meu endereço. E nesse site, nanowallets.guide, é interessante que eles têm vários parâmetros,
várias carteiras que aceitam Nano. E aqui eles mostram em quais plataformas elas rodam, se elas têm código aberto ou não e uma série de outros requisitos para você poder verificar qual carteira vai se adequar melhor para aquilo que você procura para guardar suas nanos. Que lógico deve ser a segurança. Então esse link eu vou deixar também na descrição para que você possa verificar nesse site qual é a melhor carteira para você guardar as suas nanos. Obrigada por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, de nos seguir no Instagram e tirar todas as suas dúvidas nos comentários, nas caixinhas de pergunta dos stories. A gente está sempre à disposição de vocês. Muito obrigada e até mais!